Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia. Eu trabalho com redação no Colégio Cinecistas Dr. José Ferreira, no curso livre e num curso de redação meu. Eu vou tentar aqui fazer um resumo, né, do que é a redação Enem, fazer também, evidentemente, uma revisão, né, para vocês que já estão aí vendo redação já há algum tempo, num pocket bem compacto, certo? Então, vamos lá. Depois nós pensamos numa discussão de alguns temas que nós achamos assim, que podem cair. Então, o professor Marcos, o professor Danilo e a professora Narcisa, tá? Então, vamos lá. Quem quiser pegar tanto o PowerPoint, que eu vou usar agora, quanto depois o PDF que nós fizemos com alguns parágrafos de introdução, vocês podem usar esses links, né, o QR Code, ou se não, os links, e a Uniub também vai disponibilizar para vocês via e-mail. Mas se alguém quiser ir acompanhando aí já, tá? No celular? Bom, então vamos lá. Pessoal, redação Enem. A redação Enem é uma dissertação argumentativa. E é interessante o que aconteceu em torno dela, né? A gente tem aluno que fala, não, professora, eu não quero saber da redação Enem, eu quero saber de dissertação argumentativa. Não, a dissertação Enem, ela é uma dissertação argumentativa porque nela se defende um ponto de vista. Ali, né, a gente se defende um ponto de vista, ok? Ela só difere em relação à obrigatoriedade da proposta de intervenção. É nisso que ela difere das outras, como a redação da Uniub, certo? Numa redação como a da Uniub, você pode sim terminar com uma proposta de intervenção se o tema pedir isso, mas nem sempre o tema pede, ok? E também não precisa ser detalhada como a do Enem. A redação Enem é uma dissertação argumentativa que ela pede a discussão de uma problemática. Por isso se pede uma intervenção, que é uma ação que poderá amenizar essa problemática. Então, fiquem bastante atentos a isso, porque nós não sabemos como vem o tema do Enem deste ano, tá? De 2017 para cá, eles fizeram uma mudança num recorte maior, né, do tema. Quem fez o Enem o ano passado deve ter levado um susto com aquele monte de palavra, né? Todas palavras e expressões-chave. E você tem que ficar atento, porque, de repente, o problema não virá explícito, tá? Houve um ano, 2014, em que o Enem trouxe, assim, a publicação publicação de imagens trágicas. Eu estou lá num tema da Unesp. A publicidade infantil em questão no Brasil. Então, quando você lê esse tema, qual que é o problema que está ali posto? Então, de repente, você não consegue achar o problema explícito. Aí você tem de ler a coletânea. E tem que ter em mente que, sim, há um problema ali. Outra coisa, você não vai ter que concordar ou não com esse problema. Esse problema existe e pronto. Você concorde ou não concorde com ele, ok? Bom, como a redação Enem ela é avaliada? Eu acho imprescindível que o aluno saiba como o corretor vai avaliar, para que ele fique atento ao que ele tem que fazer para que o corretor, né, identifique tanto a estrutura que o Enem cobra, quanto a ausência de desvios, certo? Então, na competência 1, o que se cobra? Se cobra o seu conhecimento linguístico. Então, se cobra a concordância, regência, acentuação, pontuação, nível de formalidade, a sua escolha lexical, se aquela palavra que você usou, ela cabe àquele contexto, e você não confundiu o ano passado, em vez de as pessoas... Como é que era a palavra, gente? Vocês sabem? Agora eu me esqueci. Hã? Não, sim, mas era uma palavra que as pessoas usaram no lugar de outra, né? Agora eu não vou me lembrar, não. Mas até o fim eu me lembro e eu falo. Oi, Bárbara. Bem? Eu me lembro e eu falo para vocês. Então, por exemplo, se você usar iminente no lugar de eminente, aí você será penalizado aqui na competência 1, certo? Também eles avaliam na competência 1 a estrutura sintática, se os seus períodos estão completos. Neste ano, há uma novidade em relação
a isso, tá? Então, se a sua estrutura sintática não for bacana, esse é um erro mais grave do que os outros, tá? Competência 2, essa aqui é o ó do borogodó, porque aqui se avaliam 3 coisas. Primeiro, o atendimento ao tema, se você fez o tema de forma completa, se você tangenciou ou se fugiu, é aqui que se avalia isso. Se avalia também se você fez uma dissertação argumentativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui que entra, eu acho, o maior, vocês acham que é o maior problema de vocês, mas eu acho que não é, para mim é A1, mas a galera toda acha que o maior problema é o repertório, não é? Vocês não ficam loucos, querem repertório até babando, procurando repertório? Só que aí na competência 1 não vai bem, né? Cuidado. Então, como é que o repertório é avaliado na redação Enem? Primeiro, ele deve ser legítimo, ou seja, ele tem que existir. Se você inventar um repertório, cuidado. Segundo, ele tem que ser pertinente. Pertinente a quê? Ao tema. Então, ele tem que ter alguma relação com o tema. Terceiro, ele tem que ser produtivo. Eu falo que o produtivo é o seguinte, ele foi incorporado à sua discussão. Se você tirar esse repertório de lá, vai fazer muita falta. E tem gente que simplesmente joga. Se jogar, eu consigo tirar, entenderam? Então, pense isso. Como eu consegui envolver esse repertório? Sim, naquela discussão específica, ok? E, de repente, o repertório não é pertinente, mas ele fica pertinente quando você dá a ele um uso produtivo, ok? Competência 3, simplesinha, né? É simples. Eles avaliam por meio dela a estrutura do seu texto, se o projeto de texto está cumprido, se o que você apontou como tese, você desenvolveu e retomou em intervenção lá no final, certo? E a coerência das informações dentro do seu texto. Competência 4, ela avalia aquilo também que é das professoras de português, na maioria das vezes, né? Que é a coesão. Os recursos coesivos, e eles são inúmeros, não há só os conectivos sequenciais, né? A gente tem anáforas, hiperônimos, hipônimos e por aí vai. Então, tudo que você vê em relação à coesão, né? Isso tem de se materializar no seu texto, e se você errar você já perde a nota 200, ok? Então, tem que tomar cuidado aqui. E a competência 5, essa aqui é a mais fácil de garantir o 200, não é, gente? Porque ela é técnica, certo? Se você fizer os 5 elementos em uma das intervenções, você tira 200. Agora, você tem que ficar atento, porque essa intervenção, ela tem de conversar com a sua discussão. Se ela não conversa, você não perde os 200, mas você perde na competência 3, porque aí você teve uma falha no seu projeto de texto. Você discutiu uma coisa e interviu em outra coisa, tá bom? Bom, essa é a proposta de redação, tá? A proposta é isso tudo, a gente tem aqui o tema, né? O tema, na verdade, é essa frase aqui. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E estes são os textos de coletânea. Os textos motivadores, o próprio nome já diz, é para quê? Motivar, não é para copiar, tá, gente? E esses textos, eles são muito bem pensados, eles ajudam muito no entendimento do tema. Então, leia a frase primeiro, a proposição, circule as palavras-chave e depois leia a coletânea, ok? Não deixem de ler a coletânea, porque de repente você pode usar um dado, esse dado não será coletânea, não será coletânea, tô doida, não será repertório, porque tudo que está na coletânea não é repertório, mas ele pode te ajudar na argumentação, certo? E assim, todas as bancas gostam de ler que o candidato leu a coletânea e levou alguma coisa, mas não pode copiar, ok? Bom, o tema do ano passado aliás, eu coloquei um slide especificamente para o tema, porque de 2017 para cá, eles resolveram acabar com a farra da fórmula. Sabe aquela redação que o professor te entrega, que é só encaixar uma coisa ou outra? Acabou. Certo? Por quê?
Porque muita gente estava fazendo isso, decorando um modelo e escrevendo na redação Enem. Aí o Enem quis fazer o quê? Quebrar, quando a VUNESP veio e assumiu a correção do Enem. No ano de 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Vocês se lembram disso? Tema delícia, né? E o ano passado, Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Jesus Cristo. Não esperemos algo mais simples que isso, ok? Tá? Não tem mais... Aliás, nem professor de redação quer acertar tema, mas porque não tem como acertar. A gente pode acertar o assunto, né? Mas o tema, essa complicação desse recorte, deixou para lá. E por que eles fizeram isso? Porque eles querem acabar com a vida de vocês? Também, né? Mas é porque assim fica mais fácil saber se você tangenciou. Porque se você deixa para lá a manipulação e fala só de internet ou do comportamento do usuário na internet, você tangencia. Se você não fala que essa manipulação vem do controle de dados, você tangencia. E sabe quanto fica? Vocês sabem como funciona o tangenciamento? Delicinha, competência 240, 340 e 540. Você perde 480 pontos somente nessa brincadeira de tangenciar o tema, quando não foge, né? O ano passado, quem não falou de internet fugiu ao tema, é 0 e acabou o Enem, ok? Mas o tangenciamento é triste. Então, tem aluno, o aluno é bom, lá na hora ficou nervoso, professora, tirei 500 e pouco. O que aconteceu? Vai ver? Tangenciou o tema. É um prejuízo muito grande. Então, quando você receber a prova, fique atento. Pega a sua caneta preta, aquela linda, né? Os estabilos ficaram todos em casa. Olha que pena. Todos os marca-textos, mas a gente vai rabiscar todas as palavras que são palavras-chave, ok? Eu dou uma dica de projeto de texto. Primeiro, eu vou falar da minha dica de tese no Enem, né? Quem é aí, alguns eu vi que já foram meus alunos. Não deixo esse modelo de tese, porque até hoje dá muito certo. Como a gente está falando de um problema, o ideal é que a gente escolha ou uma causa bem grandona, que vai me dar muita argumentação, ou duas causas principais desse problema. Gente, é batata, pode fazer que dá certo, ok? E aí, como é que você pode pensar a sua redação para que o projeto de texto não fique de lado? A causa 1, por exemplo, ela será apresentada novamente por meio de paráfrase no tópico frasal do parágrafo de desenvolvimento 1. E aí, lá na intervenção, essa causa 1 será aquela atacada pela intervenção. Entenderam? E aí você pode ainda, na finalidade específica dessa intervenção, né, ainda fechar o seu projeto de texto. Não tem como um corretor do Enem, né, falar ou pensar que você não atingiu o projeto se você seguir mais ou menos este esquema com as causas. Tá? A gente vai ler uma redação, vou mostrar como isso se materializa. Em relação à intervenção, então eu sei que vocês já sabem que os 5 elementos da intervenção são agente, ação, modo meio, finalidade e efeito. Não é isso? Qual é o que falta? Detalhamento. Por que eu fiz isso? Porque assim, a gente estava até brincando lá na outra sala. O corretor, quem corrige o Enem, gente, é professor. Professor de português, ok? Quem fez letras. Esse cara, em dezembro, quando começar a correção, como é que ele está? Ele está morto, como vocês. O professor também cansa, tá? Muito morto. Ainda mais redação, corrige muita redação. E ele vai corrigir. Então, vamos deixar a vida dele mais fácil? Não enfeita na intervenção. Eu vou colocar o agente por último, porque eu tenho que fugir ao senso comum. Não é assim que se foge ao senso comum numa redação. Vamos facilitar a vida dele, porque quando a gente vai corrigindo, a gente vai contando os elementos, certo? A minha dica é, coloque uma finalidade geral, por exemplo, para evitar a gravidez na adolescência no Brasil.
ok? Aí você aqui na finalidade geral, no início do seu parágrafo, evidentemente colocando um portanto, né? Tem que colocar um operador argumentativo. Você vai trazer aqui o tema. Repita as palavras do tema. Porque se você colocar todas as palavras do tema na sua redação, você não vai cair no tangenciamento. Vai por mim, ok? Então aqui, repita, coloque um portanto, repita o tema, aí coloque o agente, a ação na sequência, porque isso aqui, gente, eu fiz um arremedo da ordem direta dos termos na oração. A gente vai lá no português. A ordem direta dos termos na oração é sujeito, verbo, complementos, adjuntos adverbiais. Sujeito, verbo, adjuntos adverbiais, ok? É a lógica para o corretor. Aí você coloca o modo meio, por favor, marcado com por meio de, por intermédio de, mediante, até o através pode ser usado aqui. E aqui, na finalidade, essa finalidade que eu coloco como 2, ela corresponde a essa ação especificamente. Essa corresponde ao tema. Essa corresponde especificamente a essa ação, ok? E aí o detalhamento, você vai fazer um só. Se você quiser fazer uma intervenção lindamente maravilhosa, fazendo todos os detalhamentos, dá, porque aí você pode fechar o outro argumento nos detalhamentos. Técnica, tá, gente? É bem interessante isso, quando a gente analisa as redações que tiraram 1000, por exemplo. Ok? Então, o detalhamento tem que ter pelo menos um. E é aquilo que é um a mais. Tem gente que faz assim, faz 2 ações no mesmo período. É preciso que o governo otimize os processos e invista em tal coisa. Isso não é detalhamento. Detalhamento é algo a mais, é uma explicação, uma justificativa, uma especificação, ok? Bom, então vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Nós vamos ler uma redação. 8 minutos. Nós vamos ler uma redação. Eu vou passar, então, assim, porque em 8 minutos não dá para ler a redação. Como eu queria, aliás, não é ler, é analisar. Gente, eu peguei essa redação do David Klinsmann naquela cartilha do Lucas Phelps. Eu não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, vai jogar no Google. Cartilha, 30 redações, Lucas Phelps. 30 redações, nota 1000. Se você analisar uma por dia, ou analisar todas, daqui até o Enem, dá 2, né? 15 dias. Cara, vai por mim, garantido que a sua nota vai melhorar. Porque você vai depreender o esquema. Vocês vão ver como elas são muito parecidas, certo? Então, ó, o David fez o seguinte. Aqui, na introdução, ele apresentou a contextualização, que é essa primeira parte. Eu vou mostrar tudo, se der tempo, aí a gente lê, porque eu vou focar na intervenção, certo? O que é a contextualização? Inclusive, né, eu estou com a camiseta que é a estrutura do Enem. Contextualização, problematização, tese, argumentação e, por último, a intervenção. Contextualizar é apresentar o tema. A gente não começa nada, gente, evidentemente, sem fazer uma referência. Eu vim fazer o que aqui? Então, você tem que apresentar o tema. Ele aproveitou e já usou um repertório, que a gente chama, né? Porque não estava na coletânea, o pensador francês Pierre Bourdieu. Para o pensador francês Pierre Bourdieu, aquilo que foi criado para ser um instrumento de democracia não deve ser convertido em uma ferramenta de manipulação. Até tem uma vírgula aqui, ó, que eu trouxe de lá, tá? Ela não deveria estar aqui, não, mas, enfim, tirou 1000. Pode ter um desvio e passou, beleza? Ela não deveria estar aqui. Aqui, esse manipulação, eu deixei em negrito, para vocês ficarem atentos às palavras do tema, como elas circulam no texto. E eu coloquei o que em grifo? Isso aqui é o quê? Os conectivos. No Enem, você quer tirar uma nota boa? Acabou o período, colocou um ponto? Conectivo. Seja ele qual for. Faça um recurso de coesão. Acabou o período, colocou o ponto? Conectivo. Certo? Bom, só que quando eu leio isso aqui,
né? Eu ainda não vi o problema. Aí, a segunda parte da introdução, o que vocês devem fazer é trazer o tema em si, é fazer a problematização. Então, essa visão, embora correta, não é efetivada no DIER, no cenário global, sobretudo no Brasil. Por que ele colocou isso? Porque o tema não era recortado para o Brasil. Se for e você não recortar, é tangenciamento. Cuidado, certo? O ano passado não era. Posto que se tornou frequente a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, nas diversas relações cotidianas. Então, isso é o problema, certo? Que é o tema. Agora falta o que nessa introdução, para ficar completa? A tese. Então, vejam aqui como ele construiu a tese. Isso ocorre, aí vem a causa 1, ora em função do despreparo civil, ora pela inação das esferas governamentais para conter esse problema. Então, o caminho dele já está traçado aqui na introdução. Aliás, gente, o corretor, ele tem como guia do projeto de texto a introdução. Ok? Então, faça completa com a tese explícita. E para não ficar no ar, evidentemente, ele terminou com: assim, hão de ser analisados tais fatores, a fim de que se possa liquidá-los de maneira eficaz. Aqui a gente vê até né, nessa finalização do parágrafo, uma antecipação breve da intervenção. Já que nós não temos tempo, depois, se vocês quiserem, vocês vão dar uma olhadinha. Aqui, eu coloquei em vermelho o tópico frasal. Se você ler, né, você vai perceber que, veja aqui, aqui no tópico frasal, já se traz a causa 1, que era, ora, pelo despreparo civil. Aqui se desenvolve, principalmente com exemplo, e se traz uma conclusão. Então, isso aqui é um parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, a estratégia argumentativa, que no caso foi exemplo, e uma conclusão. Nessa conclusão, você pode fazer uma crítica mais enfática, você pode fazer já um respiro da intervenção, mas feche e observem os conectivos que foram usados, tá? Aí no desenvolvimento 2, ele trouxe aquela causa 2, que era a inação do governo, né? Então aqui ele fala do papel do Estado, né? No tópico frasal, desenvolve, dá exemplo, inclusive um exemplo muito bom, e fecha de novo, inclusive usando aqui um conectivo conclusivo, fecha essa ideia. Vocês têm que ter em mente que o parágrafo argumentativo, ele é uma mini dissertação. É como se fosse a tese, o desenvolvimento e a conclusão. Todo parágrafo é assim. E para fechar, gente, adorei! Ficou muito louco! E tá gravando, hein? Enfim, vamos lá. Pessoal, ai. Então, o que está em vermelho está correspondendo àquela primeira causa, ora pelo despreparo civil. O que está em rosa, a segunda causa, tá? E eu fiz o quê? Eu coloquei para vocês, eu marquei todos os agentes, o detalhamento, a ação, o modo, a finalidade, depois o agente de novo, né? A gente está aqui nessa parte do rosa. O detalhamento, a ação, o modo, o detalhamento de novo, a finalidade e a finalidade final. Essa intervenção, ela ficou muito, muito detalhada. Vocês perceberam? A pessoa fez a letra assim, tá? Você não precisa fazer isso tudo. Uma sua completa, né? Se você fizer uma, tirou 200. Agora, cuidado em não deixar uma porta aberta. Então, se ele desenvolveu 2 causas, ele trouxe aqui, no caso, 2 intervenções. De repente, você pode desenvolver as 2 causas e trazer uma intervenção que solucione as 2. Tem como fazer isso. E rica em detalhamento. Mas cuidado, fique atento, tá? Senão perde na competência 3. E aqui no final, né, o que o David fez, que foi muito interessante, foi retomar aquele Pierre Bourdieu que ele colocou lá no início, lá na contextualização, certo?
Depois, vocês pegaram o link? Deem uma olhada nessa análise, porque é muito importante que vocês não deixem nenhum elemento de fora, tá? Agora, o Marcos, o Danilo e a Narcisa, eles vão falar desses eixos aqui que nós escolhemos. Só rapidinho, tem umas apostas, possíveis temas em relação à educação, possíveis temas em relação ao meio ambiente e possíveis temas em relação à saúde, tá? Em relação ao meio ambiente, só para esclarecer, às vezes os alunos acham que é um exagero, né, falar de meio ambiente, porque esse governo é meio polêmico em relação a isso. Só que na sequência das diretrizes dos direitos humanos, que é um documento que o INEP usa, na sequência, o princípio que vem é sustentabilidade socioambiental. Então, pode ser, tá? Obrigada, gente. Meu ponto aqui com vocês é fazer uma discussão um pouco mais geral sobre esses três temas, tentando apontar, em primeiro lugar, para vocês alguns repertórios que serão essenciais para vocês escreverem essas redações e também fazendo algumas retomadas históricas que também são muito importantes na hora de escrever sua redação. E vou começar pelo tema educação e depois vou falando sobre os outros. E para falar sobre educação, eu quero voltar a um período específico da história contemporânea, que inclusive cai bastante dentro do Enem, porque está linkado às habilidades e competências. E esse período que eu estou falando é comum tanto para a história quanto a geografia, e no caso eu estou falando de Revolução Industrial. O que Revolução Industrial tem a ver com educação? Aparentemente nada, mas tem tudo a ver. Por quê? O modelo escolar que nós temos hoje, ele é muito influenciado por essa Revolução Industrial. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é, os nossos modelos de escola são influenciados pelos modelos sociais e pelos modelos produtivos que nós construímos ao longo dos últimos 100, 200 anos. E para pensar essa escola da Revolução Industrial, tem um tema que é essencial, que é a formação do sujeito dentro da Revolução Industrial. Como assim formação do sujeito? Vai haver uma transição muito forte nesse período entre as pessoas que trabalhavam no campo para as pessoas que vão trabalhar na cidade. Ou seja, o tema que eu quero discutir com vocês aqui é a transformação do camponês no operário. E essa transformação, ela é bastante intensa, porque são dois modelos de vida completamente diferentes. O camarada que mora no campo e que trabalha no campo, é um artesão, ele vive com o tempo ligado à natureza, às estações do ano, se chove, se faz frio, se faz sol, ou o artesão, ele tem as ferramentas para controlar o seu próprio trabalho. Portanto, se o artesão tem que fazer uma mesa para sexta-feira que vem, ele escolhe o tempo que ele vai fazer essa mesa. Se ele vai fazer todo dia um pouquinho, ou se ele vai fazer na quinta de madrugada, é ele quem vai escolher, porque ele tem as ferramentas e ele controla o mecanismo do seu próprio trabalho. No entanto, quando há essa transição do campo para a cidade, do camponês para o operário, tudo isso começa a se transformar, porque esse homem agora, ou essa mulher, eles vão ter que trabalhar em outro ritmo, em outro tempo e em um outro tipo de organização social e produtiva. E para que dê certo, para que nós consigamos adaptar este cara para dentro dessa nova estrutura, nós vamos ter que pensar uma questão essencial, que é a disciplinarização. Ou seja, nós precisamos disciplinar os corpos dessas pessoas, transformar esse operário e adequá-lo a uma nova disciplina de trabalho ligada à própria indústria. E se você quiser usar um repertório aí para pensar essa disciplinarização dos corpos, tem um filósofo que vai te ajudar bastante nisso, que é um camarada chamado Michel Foucault. Porque toda a teoria do Foucault está calcada exatamente nessa ideia de como os corpos são disciplinados ou de como os corpos são docilizados dentro de uma estrutura de poder que vem de determinadas instituições para nós. Então, qual é o raciocínio? O operário está se formando, ele vai precisar ser disciplinarizado e nós vamos pensar algumas instituições que serão responsáveis por essa disciplinarização do corpo das pessoas. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a fábrica, porque uma vez na fábrica, o cara ele está dentro de uma outra estrutura produtiva na qual ele não tem controle nenhum sobre si mesmo e sobre o seu próprio trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, o filme do Charles Chaplin, em tempos modernos, classicão, é o lance do próprio personagem Carlitos apertando parafusos à exaustão. Ele não controla a máquina controla ele. Outra instituição muito importante para essa Revolução Industrial, que não é tão conhecida, é o asilo.
E aqui eu não estou falando de asilo no sentido de idosos, eu estou falando asilo no sentido de pessoas loucas. Por quê? O hospício ou o asilo, durante a época da Revolução Industrial ou no nosso mundo contemporâneo, ele atua também para tornar doenças comportamentos que são considerados desviantes. Então, se você tem um comportamento que não é adequado, ele será considerado como uma patologia e você vai colocar essa pessoa e trancafiá-la dentro de um asilo ou dentro de uma instituição mental para excluir essa pessoa da sociedade. Isso principalmente para os adultos. Mas vai haver uma outra instituição igualmente importante dentro da Revolução Industrial responsável por essa disciplina. E essa instituição se chama escola. Ou seja, o padrão de escola que nós temos a partir da Revolução Industrial não é um padrão para formar cidadãos, é um padrão para formar pessoas disciplinadas, marcadas por regras ligadas à obediência, uso do tempo, etc., tudo para formar no futuro alguém que será um operário. E a própria organização interna de uma sala de aula é mais ou menos nesse esquema. O fato de nós termos fileiras, termos pessoas que sentam na frente e pessoas que sentam atrás, está ligada a essa organização disciplinada da própria escola. As matérias que você tem se chamam disciplinas, ou seja, todo esse espaço está sendo organizado para que você se discipline. E mais ainda, não só o espaço da sala de aula é organizado nesse sentido, mas o próprio espaço institucional e arquitetônico das escolas é reforçado por essa mesma disciplina. E aí eu quero discutir com vocês algo que o Foucault vai trazer, que se chama panóptico. Pan vem de todos, óptico vem de visão, ou seja, asilos, fábricas, escolas, prisões, são lugares onde você é observado o tempo todo. Toda a arquitetura desses locais é exatamente para criar um lugar onde todos podem ser observados a todo momento. Por isso, essa estrutura panóptica ou panotípica é exatamente para reforçar essa disciplinarização dos corpos dentro das escolas. E isso vai fazer com que a relação entre professor e aluno seja de um determinado modo. E aí vamos lá pensar esta relação. Então, professor, aluno. Aliás, a primeira pergunta é, sabem o que significa a palavra aluno? Ninguém sabe? A palavra aluno significa ser sem luz. Ou seja, se o aluno é o ser sem luz, o professor seria o ser com luz, responsável por iluminar a cabeça de todo mundo. Então quem senta na frente, a turma que está na frente, é a turma que recebe a luz direta da minha cabeça. E quem senta no fundo é a pessoa que demora mais para pegar a luz da minha própria cabeça. Por isso surgem esses mitos esdrúxulos, do tipo, a turma do fundão não tira nota boa e quem senta na frente é quem presta atenção. Claro que hoje a gente sabe que isso é uma bobagem sem fim, mas isso vem de uma estrutura que visa a violência, inclusive, dentro do próprio espaço escolar. O que nós tentamos pensar hoje, em termos de educação, é, na verdade, como é que a gente pode inverter esse sistema e como é que a gente pode construir uma educação não para a disciplina, mas como nós podemos construir uma educação para a autonomia. E aí quero tratar com vocês de um pensador que vai se contrapor a esse modelo totalmente, um camarada muito criticado hoje em dia, alvo de muitas polêmicas, que se chama Paulo Freire. Que não é o que as pessoas estão dizendo na internet. Ele não é um comunista, ele não é um doutrinador. Ele está escrevendo um livro que é fundamental, que se chama A Pedagogia da Autonomia. E ele vai dizer algumas frases que são essenciais. E uma delas, a que eu mais gosto, é: não existe docência sem discência. Não existe professor sem aluno. Eu, traduzindo em termos mais fofos, eu não existo sem vocês e vocês não existem sem mim. Porque nós precisamos um do outro para existir. Então, nessa ideia de que um não existe sem o outro, não é mais uma relação violenta, onde um está sem luz e o outro tem luz. É uma relação, na verdade, onde o professor e o aluno constroem o conhecimento juntos. Não existe a ideia de que o professor transfere saber para uma outra pessoa. Nós estamos aqui construindo conhecimentos juntos, porque nós existimos completamente juntos. Por isso, o grande termo do Paulo Freire não é a disciplina. O grande termo do Paulo Freire é exatamente a autonomia, que é a crítica dessa educação que vem do momento da Revolução Industrial. Então, o que eu queria pensar com vocês de educação é isso, como nós herdamos esse esquema e como, a partir de alguns autores, nós podemos pensar a revisão e a crítica desse mesmo sistema. Tranquilo? Como é que eu estou de tempo aí? Tá de boas? Beleza. Hã?
Obrigado. Então, vou ter que apagar rapidão aqui, porque senão eu saio do foco da câmera. Se nós pensamos agora a educação, quero pensar com vocês um pouco também a saúde, voltando ainda nessa mesma Revolução Industrial, só que agora não com o Foucault, mas com um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que tem sido um filósofo bastante conhecido, um filósofo da moda, é o que eu estou chamando, brincando, de o novo Bauman. Porque ele está tratando de questões extremamente contemporâneas e está acertando algumas feridas essenciais do nosso tempo. Um dos livros que eu gosto muito do Byung-Chul Han se chama A Sociedade do Cansaço. E aí a gente já pensa em século XXI. O que nós estamos no século XXI além de cansados? Todos nós somos seres do cansaço, porque nós estamos vivendo naquilo que o Byung-Chul Han chama de uma sociedade do desempenho. O que seria essa sociedade do desempenho? O Byung-Chul Han está pegando a ideia do Foucault e atualizando ela para o século XXI. O Foucault está falando de uma sociedade disciplinar, que tem instituições, que tem pessoas que estão fora, e essas pessoas de fora, ou essas instituições de fora, estão disciplinando a gente. O que o Byung-Chul Han está dizendo na sociedade do desempenho é o contrário. Nessa sociedade do desempenho, você não precisa de ninguém para te disciplinar. Você mesmo te disciplina. Por quê? Você é o senhor de si mesmo. E sendo o senhor de si mesmo, você se chicoteia. Então, nessa sociedade do desempenho, quem é o responsável pela disciplina? Não é a escola, não é a fábrica, não é ninguém. O responsável pela disciplina é o indivíduo. E isso vai ficar muito evidente porque nós somos esses sujeitos do desempenho e ao querer desempenhar as nossas funções o tempo todo, nós acabamos tendo culpa se nós não desempenharmos essas funções o tempo todo. Quem já sentiu culpa de estar à toa? Ninguém sentiu culpa aqui de estar à toa? Só você. Vamos ser honestos, gente. Nós sentimos culpa de estar à toa porque nós estamos vivendo essa sociedade do desempenho o tempo todo. Ou quem já viu aquela frase, estude enquanto eles durmam, não sei o que lá, estude enquanto eles comam, que você vai viver o que eles não viverão, alguma coisa do tipo. Essa é uma das frases mais violentas da história da humanidade, porque ela está dizendo, desempenhe o tempo todo, indivíduo, não pare de trabalhar o tempo todo. E o que isso tem a ver com saúde? Porque a análise do Byung-Chul Han as doenças também vão mudar de caráter nessa sociedade do desempenho, porque elas também serão doenças individuais ou doenças dos indivíduos. Se a gente pensar nessa metáfora de dentro e fora, vale também para a questão das doenças. Claro, na história sempre houve epidemias de todos os tipos. A gente pode pensar na peste bubônica na Idade Média, gripe espanhola, enfim, inúmeras infestações e doenças que nós tivemos. No entanto, todas essas doenças eram causadas por agentes externos, ou por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um parasita, qualquer coisa do tipo. Só que nessa sociedade do desempenho, as doenças, elas não vêm de fora para dentro. As doenças, elas vêm de dentro para fora, porque são doenças de caráter mental. Por quê? Esses caras do desempenho, esses sujeitos do desempenho, estão desempenhando tanto as suas funções que eles não conseguem parar, porque nós somos empreendedores de nós mesmos. E ao ser empreendedores de nós mesmos, nós entramos em estafa mental o tempo todo. Então, se cair algum tema na sua redação de saúde mental, vai no Byung-Chul Han que é sucesso, porque ele está acertando o ponto e mostrando que as doenças do nosso século são doenças causadas pela própria sociedade do desempenho, por esse indivíduo que não para nunca de desempenhar uma determinada função. E aí a doença que ele mais trata é uma doença que tem um nome muito significativo e que inclusive professores são muito afetados por essa doença, que se chama a síndrome de burnout. Por que síndrome de burnout? Burn é queimar, como se você tivesse queimado o seu próprio cérebro. Você esquenta ele tanto com atividades que uma hora você simplesmente pifa. Isso sem querer falar em outras doenças dessa mesma época, como depressão, ansiedade e todas as outras que são características desse tempo que nós estamos vivendo. Então, pensar saúde, pensando saúde mental, dá para usar esse Byung-Chul Han. Meu tempo se foi, né? Então, beleza. Muito obrigado. Narciso falará mais de meio ambiente com vocês. Meu nome é Danilo e nós vamos falar
e eu quis trazer aqui para vocês alguns referenciais para dar autoridade à construção argumentativa na redação. E aí, pensando nisso, eu trouxe 3 assuntos, os 3 assuntos que os professores comentaram, que é educação, meio ambiente e saúde, e eu pensei para a nossa discussão aqui rapidamente 3 autores para cada um desses temas. Então, no total, a gente vai ver em torno de 9 autores que transitam tanto para a filosofia quanto para a sociologia. E o primeiro assunto que eu quero destacar aqui com vocês para a nossa discussão é o tema do meio ambiente. Qual que seria um referencial filosófico bom para a gente discutir essa temática do meio ambiente? Um autor que ele não é tão conhecido, mas ele é bastante discutido no atual momento que nós estamos vivendo, que é um pensador contemporâneo chamado Hans Jonas. Alguém conhece ele? Ouviu falar dele? Já ouviram falar? O Hans Jonas, ele é um autor voltado para discussões relacionadas à bioética. Quem aqui for estudar na área de saúde, fazer qualquer curso na área de saúde, vai ter um contato com esse autor. O tema principal da filosofia do Hans Jonas, e que colabora para essa discussão do meio ambiente, está centrado na ideia de uma ética da responsabilidade. Então, pensou no Hans Jonas enquanto um referencial filosófico para a discussão do meio ambiente, é levar em consideração o princípio da ética da responsabilidade. E aí, quando a gente fala aqui de responsabilidade, não é uma responsabilidade voltada única e exclusivamente ao indivíduo apenas, mas nós estamos pensando aqui numa responsabilidade do indivíduo com o meio em que ele vive, principalmente voltada em questões ambientais. O Hans Jonas vai destacar a necessidade que nós precisamos de repensar as nossas ações em relação ao meio ambiente e os recursos naturais. Então, ele é um autor que encaixaria perfeitamente para nos mostrar o quanto que nossas ações e também princípios de políticas governamentais devem estar fundamentadas no princípio da ética da responsabilidade, principalmente numa ética de uma responsabilidade ambiental. Um segundo autor que encaixaria aqui com uma boa referência teórica para essa discussão do meio ambiente é também um contemporâneo, talvez esse é menos conhecido por vocês, que é o Hans Georg Gadamer, ou só Gadamer. Ele é um autor da filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem, ela está mais procurando discutir as questões estruturais e básicas do que é a linguagem. E o ponto principal aqui da filosofia do Gadamer, relacionado à questão do meio ambiente, é pensar o nosso processo de comunicação com a natureza, com o meio ambiente. Então, quer dizer que o homem, ele se relaciona a nível de comunicação, a nível de linguagem, com o meio ambiente em que ele vive. Como que esse processo funciona? Na medida em que a linguagem, ela nada mais é do que um processo de significação do homem com as coisas, obviamente a natureza estaria inserida nesse processo de significação. Logo, o que o Gadamer vai nos mostrar? Precisamos repensar, ou em outras palavras, ressignificar esse processo de comunicação, essa linguagem que é estabelecida entre o homem e o meio ambiente. E aí nós precisamos repensar, ressignificar essa linguagem para além das noções de exploração em relação aos recursos naturais. Pensando aqui, novamente, numa linguagem voltada para uma ética responsável em relação ao meio ambiente. Um terceiro autor, eu não coloquei ele aqui, que poderia encaixar muito bem na discussão de meio ambiente, ele é um velho conhecido de vocês, que é o Aristóteles. O Aristóteles, ele é um autor, assim, perfeito para se pensar as discussões relacionadas ao meio ambiente, caso esse assunto desenvolva algum tema na redação. Qual que é o princípio básico da ética e da política aristotélica? O princípio da eudaimonia. O que seria essa eudaimonia? A felicidade enquanto o fim último das ações do homem. O que o Aristóteles mostra para nós com isso? Que o grande objetivo das nossas ações não é outro senão que buscar a felicidade. Só que essa felicidade, ela é adquirida por meio das ações. Ou seja, eu tenho que buscar por meio das minhas ações o grande objetivo da vida, que é ser feliz. Mas aí a pergunta fica, se é por meio das minhas ações que eu alcanço, que eu conquisto essa felicidade, o que seria uma ação ideal ou um critério para as minhas ações para que eu conquiste essa felicidade? O Aristóteles vai mostrar que o equilíbrio é o ponto-chave das ações para se chegar à felicidade. Ele utiliza um termo que é chamado mediania, ou também falar de ética do meio termo. Nossas ações devem estar fundamentadas no princípio do equilíbrio para que essa felicidade seja alcançada. Então perceba,
Se a felicidade se coloca como objetivo, o meio seria as ações pensadas do ponto de vista do equilíbrio. E o que isso implica com a questão do meio ambiente? O Aristóteles, ele ressalta diante de tudo isso que nós somos homens, nós somos indivíduos, né, de um certo modo predispostos à vida em sociedade. Ele utiliza um termo para definir o que é a espécie humana em chamar o homem como zoon politikon. O homem é um animal político. E uma vez que ele é um animal político, nós somente conseguimos realizar a nossa natureza na vida coletiva. Logo, é necessário a gente repensar as nossas ações com o meio ambiente em que a gente vive para que essa felicidade possa ser alcançada. A preocupação com o meio ambiente faz parte da equação de uma vida feliz. E aí, esse pensador antigo, ele encaixa perfeitamente nessa discussão voltada ao meio ambiente. Saindo da discussão do meio ambiente e agora entrando no tema de saúde, caso esse assunto desenvolva algum tema na redação, a gente tem também alguns referenciais filosóficos e sociológicos que podem oferecer a você uma autoridade na construção da argumentação. E um primeiro deles, bem conhecido por vocês, é um filósofo do período helenístico que é Epicuro de Samos. O Epicuro de Samos também traz a discussão sobre a questão da felicidade. Ele levanta essa discussão assim como Aristóteles, só que é claro, por uma via diferente. Para o Epicuro de Samos, felicidade é prazer. Não tem como pensarmos uma vida feliz sem ter os prazeres. Só que não é qualquer tipo de prazer que me conduz à felicidade. E aí nós estamos pensando aqui numa felicidade duradoura. Não é a felicidade da baladinha, que acaba, aquele vazio fica. Nós estamos pensando num projeto de felicidade a longo prazo. Se a busca pela felicidade é essa felicidade duradoura, e a felicidade está diretamente vinculada aos prazeres, quais seriam os prazeres ideais para o alcance dessa felicidade duradoura? Para Epicuro de Samos, somente os prazeres naturais e necessários são aqueles que me levam, que me conduzem a uma felicidade duradoura, a um projeto de felicidade duradouro. Como que isso vincula com a questão da saúde? Os prazeres, eles devem ser pensados sobre o ponto de vista do equilíbrio. Equilíbrio entre a minha mente e o meu corpo. Logo, se a felicidade está diretamente vinculada ao equilíbrio entre a mente e o corpo, não tem como eu pensar uma vida feliz se eu não levar em consideração uma vida saudável. Felicidade e saúde estão inteiramente entrelaçadas, correlacionadas. E aqui a saúde não é pensada apenas do ponto de vista biológico, mas também mental, espiritual. O corpo são, mente sã. Essa relação de harmonia entre dois pontos são essenciais para eu pensar o que é uma vida feliz. Um outro autor, nessa discussão sobre o que é uma vida saudável, é um também antigo, bem conhecido aí pela galera da saúde, que é o Hipócrates. Quem é que vou fazer curso de saúde, fazer o curso de medicina, você faz o famoso juramento hipocrático, juro sempre fazer o bem, nunca fazer o mal, papapá. Em que sentido o Hipócrates nos ajuda aqui para essa discussão, né? Mais conhecido como o pai da medicina? O princípio fundamental da filosofia hipocrática vai ser a ideia de humores. O que são os humores? Os humores são as substâncias fundamentais que estruturam o nosso organismo. Esses humores, eles vão ser divididos em quatro humores, a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a linfa. Obviamente, você não precisa colocar isso numa redação sua de Enem. Mas qual que é o sentido que ele quer nos mostrar aqui com isso? Que uma vida saudável, ela leva em consideração um equilíbrio do nosso organismo. Vida saudável, no caso aqui, ela é pensada sobre o equilíbrio dos humores. E o desequilíbrio representa doença. E doença compromete a felicidade. E aqui nesse caso, então, o Hipócrates nos mostra que vida saudável está diretamente vinculada, assim como Epicuro também, à questão do equilíbrio do organismo. E por fim, para pensar a questão da saúde, um terceiro autor, nesse caso aqui são dois autores, é o autor Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Esses dois autores, eles estão vinculados a uma corrente filosófica de pensamento chamada utilitarismo. O professor Marcos fez uma referência aqui ao Michel Foucault. O princípio do utilitarismo
que o Michel Foucault tanto critica, vai nascer aqui com esse autor chamado Jeremy Bentham, com a ideia do panótipo, quando ele desenvolve uma arquitetura para um projeto de um sistema penitenciário. Em que sentido o princípio do utilitarismo defendido pelo Bentham e o Mill estão diretamente vinculados à questão da saúde? Basicamente, o utilitarismo vai defender que devemos sempre agir de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. Perceba então, ó, a base ética do utilitarismo é fazer o bem, proporcionando o bem-estar para o maior número de indivíduos. Logo, pensar no princípio do utilitarismo para a questão da saúde é afirmar que o compromisso de qualquer instituição de saúde ou até mesmo do governo é buscar garantir o bem-estar para o maior número de indivíduos. Nós estamos pensando aqui no bem-estar coletivo, nós estamos pensando simplesmente no bem-estar individual. Saindo dessa discussão de saúde, esses três autores, a gente vai para a questão da educação, que é um desses assuntos, um dos três assuntos que nós estamos discutindo aqui hoje. Na educação, nós vamos agora voltar, a gente sai do período contemporâneo e vai lá para o período antigo. Filosofia tem muito isso, né? Você viaja no tempo, né? Isso permite esses recortes. Na educação, a gente tem um pensador antigo, um pré-socrático, conhecido também por vocês, que é Pitágoras de Samos. A filosofia pitagórica tem um princípio ético bem bacana que encaixa como uma luva para discutir a questão da educação. O Pitágoras, ele vai defender a necessidade de educar as crianças, de uma educação de base. Por que uma educação de base? Porque para ele, se educamos as crianças, não é preciso punir os homens. Portanto, olha o que ele entende, que a educação ela é uma ferramenta essencial para a formação da consciência do indivíduo, evitando que futuramente você utilize do recurso da punição como forma de educação. Então, ó, a educação seria uma ferramenta importante nesse processo da formação de um indivíduo consciente, um cidadão. Um segundo autor nessa discussão sobre educação, a gente poderia colocar, e esse é um dos meus preferidos, eu confesso, esse encaixa em qualquer tema de redação, é aqueles autores coringas, assim como Sartre, a filosofia sartriana com a discussão da liberdade, ela é um tema coringa, que é o Kant. Kant, ele vai pensar a ideia de educação a partir do seu tema fundamental, que é o esclarecimento. Para Kant, a educação não deve visar outra coisa que não seja formar um indivíduo esclarecido. O que é um indivíduo esclarecido? Aquele que é capaz de tomar as decisões de maneira autônoma, sem estar sob a tutela de outro. Ou seja, o princípio básico da educação kantiana visa, acima de tudo, a autonomia, a compreensão e a consciência do indivíduo em relação àquilo que ele faz. Consequentemente, garante a ele um exercício pleno da liberdade. Kant ele é um perfeito autor para a gente pensar a importância da educação. Inclusive, ele tem várias obras. Uma eu sugiro a leitura, é um texto pequeno, é fácil de baixar na internet, que chama O que é o Esclarecimento. Uma outra, mas essa é um pouquinho maior, na altura do campeonato já não dá mais tempo de vocês lerem, né, ou ter contato a ela, é um texto chamado Sobre a Pedagogia, que ele fala muito sobre a questão da educação. E para encerrar, um autor que também encaixa como uma luva para a discussão de educação, é um autor contemporâneo chamado Emmanuel Levinas. O Levinas constitui como centro da sua filosofia o princípio da alteridade. A filosofia do Emmanuel Levinas é conhecida como a filosofia da ética da alteridade. O que seria a alteridade? Uma coisa que falta-se muito hoje, né? E que o Enem, querendo ou não, exige tal discussão. Capacidade de se colocar no lugar do outro. O princípio da alteridade vai afirmar que as nossas ações devem levar em consideração não apenas a minha autossatisfação, mas uma preocupação com o outro diante de mim, que faz um apelo direto, um apelo ético direto às minhas ações. Que forma que isso encaixa com o princípio da educação? A educação ela não pode visar apenas a formação científica, intelectual do indivíduo. Uma educação que visa a emancipação, o esclarecimento, ela deve também buscar a formação de valores. Valores que são essenciais e que a gente pode representar nesses valores o valor da alteridade. Essa capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Eu quis rapidamente trazer referência desses 9 autores para mostrar assim, o leque, o repertório é muito grande e que vocês
podem estar colocando na redação a fim de dar uma autoridade na construção da argumentação. Eu sei que foi muito rápido, porque o tempo é muito curto, mas vocês podem acessar por meio do QR Code esses textos que já está dando aqui no finalzinho, ó, uma conclusão de como encaixar na redação. Tá bom? Muito obrigado. E é isso. Qualquer dúvida, nós estamos aqui.